Bem, acho que estamos no ar. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa tarde de 7 de novembro aqui de 2023. Nós vamos conversar, né, sobre como aumentar a participação das mulheres nos cargos executivos do setor de saúde. Vamos compartilhar a experiência, né, dessas nossas três companheiras aqui, grandes executivas, como já foi apresentado, a médica a Germana Bar, que é diretora do INTO, a Lorice Scalise, farmacêutica, né, presidente da Grupo Roche Brasil, e a Sandra Costa, bioquímica, fundadora do Grupo Sabin. Prazer enorme estar com vocês. Eu atuei no setor de saúde durante algum tempo, comecei, né, minha experiência profissional no setor público, Ministério da Fazenda, depois órgãos reguladores, Agência Nacional de Saúde, discuti a Lei 9656, né, que é da saúde suplementar, implementei essa lei lá na agência, portanto, tive à frente de grupos, né, de colaboradores, tanto do serviço público quanto do setor privado, já na CNSEG, antiga FENASEG. Tenho um prazer enorme em estar aqui com vocês, ver o currículo de vocês, que é uma grata surpresa, não é surpresa, é um prazer enorme ver que mulheres como vocês fazem a diferença, né, promovem igualdade, isso é muito importante. Então, mais do que nunca, nós estamos aqui para ouvir a experiência de vocês, onde todas, né, são comprometidas com real impacto na sociedade, onde gerando benefício em saúde, promovendo inovação, desenvolvimento real, porque é isso que importa, né? Nessa paridade de gênero, na paridade étnico-racial também. Nós vemos que as mulheres são, na maioria, força, né, do trabalho em saúde, porém os postos de liderança estão distantes, né? Enfrentam desigualdades nos salários, muitas vezes são vítimas, né, de assédio moral e sexual. Eu tive a sorte de ser bem-sucedida ao longo da minha trajetória profissional, mas nós temos consciência, né, de que essa não é uma realidade, onde os desafios são muito grandes, né? Esse tema ele tem como pano de fundo o machismo estrutural, né, que está na consciência popular, presente tanto em homens como em mulheres, onde a mulher não é plenamente aceita em posições de poder, onde a tomada de decisão não seria coisa de mulher, onde o homem aceitar comando, né, de mulher é muito difícil, onde as mulheres já estão no mercado de trabalho, não precisa ir mais longe, para que querer postos mais altos, né? Então, esse trabalho ele não é um trabalho natural, espontâneo. Eu acho que a gente não avança numa transformação social, porque o poder está na mão dos homens, né? A nossa sociedade ainda os tem à frente. E, por óbvio, que eles não vão querer abrir mão disso, né? Então, assim, é necessário esforço, foco, e a gente precisa forçar essa paridade. E o que eu vejo do trabalho de vocês três é isso. Eu acho que vocês forçam esse trabalho, vocês forçam essa entrada, esse desenvolvimento, esse empoderamento feminino. E sem querer mudar o nosso tema, mas o Brasil é o 7º colocado em feminicídio no mundo. Nós estamos, inclusive, à frente, né, dos países islâmicos. E por quê? Pela incapacidade do homem em aceitar a decisão feminina. Exato. Relacionamento, ela quer ter uma opinião e ela é penalizada por isso com o próprio corpo, com a própria vida. Então, há uma necessidade urgente, né, de se obter compromissos mais amplos para se aumentar a proporção de mulheres no mercado de trabalho e em cargos de liderança, né? Então, nós estamos aqui com vocês três, que são excepcionais na liderança dessa agenda.
Vamos começar então, vamos ouvir a Germana, que tem muito para nos falar, eu estive conversando com ela há pouco, pela manhã, está fazendo um trabalho excepcional no INTO, inovando e trazendo muita coisa para contar aqui para a gente. Por favor, Germana. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Lorice. Boa tarde, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui, gente, conversando com 3 mulheres assim incríveis. Eu estou aqui muito, muito, muito feliz, de verdade. Isso tudo que a Solange falou, eu partilho, né, do que ela falou. E assim, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho no INTO, porque eu não sei se vocês conhecem o INTO, né? O que é o INTO? O INTO é um Instituto de Traumatologia e Ortopedia, um instituto nacional com sede no Rio de Janeiro, especializado em cirurgias ortopédicas de alta complexidade. Então, o INTO, ele é um instituto que ele não faz qualquer cirurgia, ele faz coisas muito complexas que ninguém faz. Geralmente próteses de quadril, próteses de joelho, cirurgias de coluna, reconstruções, né? Então, a gente tem um perfil muito diferente. O nosso perfil é fazer cirurgia eletiva, a gente não tem porta aberta e muito complexa. E a gente só recebe o Brasil inteiro. A gente recebe pessoas do Acre, do Amazonas. Então, o INTO, ele, além de fazer essa assistência, né, e assim, só para vocês saberem, ele é considerado um dos melhores 50 hospitais de ortopedia do mundo pela revista Newsweek, daquele ranking da estatista alemã. A gente está entre os 50 melhores. E a gente é 100% público, é 100% SUS. Então, assim, é um motivo de super orgulho eu liderar esse hospital também, porque se vocês forem lá, vocês não acreditam que o hospital é público, é maravilhoso. E a gente também faz parte de uma sociedade chamada ISOC, que congrega os melhores 24 hospitais do mundo. Então, para a gente, é um orgulho estar lá, né? A gente não faz só assistência, a gente faz pesquisa, e pesquisa translacional, ou seja, a gente traduz o que a gente pesquisa em melhoria da qualidade de vida do paciente. E a gente também é um hospital de ensino, né? A gente tem a melhor residência em ortopedia aqui do Brasil, modéstia à parte, e a gente já tem 17 estados com pessoas formadas no INTO, né? Então, a gente dissemina conhecimento para esses estados do Norte, do Nordeste, né? Então, é uma instituição muito importante, que faz muita coisa. Inclusive, a gente tem um banco de tecidos, que é o banco de córneas do estado do Rio, fica no INTO. Ninguém sabe disso, mas é lá. A gente tem um banco de ossos, banco de pele, tudo lá. Só que quando a gente fala do INTO, aí eu estou falando mais para a Lorice e para a Sandra, as pessoas olham para a fila do INTO, né? O assunto que fala do INTO o tempo todo na mídia é sobre a fila do INTO. E aí, o que a gente tem de problema? O nosso maior desafio, a gente não consegue dar conta de todo mundo que precisa fazer essas cirurgias complexas, que é o Brasil inteiro. Então, o SUS é maravilhoso, ele faz isso, ele disponibiliza esses serviços, mas o problema é o tempo que a pessoa tem que esperar para ser atendida. Isso realmente é um desafio. E o maior desafio que a gente está vendo agora, eu estava até falando com a Solange, é que a população está envelhecendo, né? Está ficando mais tempo com doença crônica, está envelhecendo sem compressão da morbidade, então cada vez a demanda é maior. E, além disso, as pessoas estão saindo dos planos de saúde e estão migrando para o sistema público, né, por conta da crise, né? Então, a demanda é cada vez maior e a gente vai ficando com essa fila que só aumenta. No final do ano passado, tinham 9.607 pessoas esperando e, em média, entram 8.000 todo ano, porque o INTO também é o que mais dá consulta para botar na fila, né? Então, assim, é um saco sem fundo. E eu não sei se vocês sabem, a ortopedia é uma especialidade muito masculina, porque as ferramentas que se usam para fazer essas cirurgias são muito grandes, né? A pessoa tem que ser forte. Então, assim, eu sou a primeira diretora em 50 anos da existência do Instituto, que é um desafio. Estava falando com a Solange. É um desafio, mas, ao mesmo tempo, é tão gratificante para mim, porque eu trabalho com pessoas incríveis lá, pessoas que fazem milagres, assim, milagres. Então, eu olho para aquilo também e eu fico pensando, gente, como que o sistema de saúde público tem essas pessoas trabalhando lá, né? E como elas fazem a diferença, como a gente tem a capacidade de devolver qualidade de vida para as pessoas. E o nosso propósito lá é esse, é devolver autonomia, qualidade de vida, né? Então, a gente trabalha muito com propósito, porque os salários são muito ruins, né? Os salários na área médica pública, eles são realmente...
não dá nem para falar. Então, o que, que motiva uma pessoa a trabalhar no setor público? Basicamente é causa, você quer fazer uma diferença, porque no setor público a gente consegue fazer, né? Mas também é uma dificuldade ao mesmo tempo, né? Você ter pessoas que se interessem, que se capacitem. Eu sou pediatra de formação, então eu tenho todo esse viés de pediatra, né? Mas eu também, depois eu fiz COPEAD, e eu fiz um mestrado em administração na França, em Nantes, meu marido é alemão, fui para a Alemanha também, acabei que fez milhões de cursos em Harvard, fui me capacitando para gestão, porque eu entendi que o sistema público realmente precisa de gestão, né? E gestão feminina, eu acho que tem uma diferença também, sabe? É um olhar diferente. Eu estava falando isso para a Solange, eu acho que é um outro olhar. A gente olha para a qualidade, para a eficiência, mas a gente olha muito para o detalhe, sabe? Para aquele cuidado, para aquela empatia de você. Eu acho que a gente tem mais facilidade de se colocar no lugar do outro. Isso não é no geral, não, mas assim, eu digo o que eu vejo ali no meu dia a dia, né? A gente, nosso hospital tem 4.000 funcionários, né? Então é quase uma cidade. E tudo lá é de risco, né? As cirurgias são arriscadas. Eu não sei se vocês têm experiência, eu não sei, Lorice, vocês, Sandra, se vocês já assistiram uma cirurgia de alta complexidade ortopédica, o que, que é, né? São milhões de pessoas na sala, é sangue, instrumentos enormes, cirurgias que demoram 8 horas, às vezes, de crianças com escoliose grave. Então, são coisas assim que, se você não olhar e não ver, você nem acredita que isso aconteça, que possa ser feito e que tenha resultados tão maravilhosos, né? Então, assim, eu fico muito feliz de trabalhar onde eu trabalho e de ser mulher também, de estar nesse lugar, sabe? Obrigada. Sandra, a bola está com você. Essa empreendedora, né, formou um grupo enorme, lidera um grupo enorme de mulheres, né, já ganhou prêmios, né, já foi bem consagrada aí o teu grupo por anos, né, como uma empresa uma das melhores empresas, né, para a mulher trabalhar. Vamos ouvir um pouquinho da tua experiência. Está mudo. Estar aqui com vocês, né? Boa tarde, mas eu estou feliz de estar com vocês, impactada aí com o seu trabalho, viu, Germana? Você realmente... Eu não conhecia o trabalho do INTO, e parabéns de verdade, a gente fica muito orgulhoso de ver esse trabalho, né? Ainda mais sendo liderado por uma mulher, né? Então... que orgulho, né? Muito bom ouvir sobre isso. Eu vou depois me inteirar mais, e que bom que você está aqui para falar um pouco para a gente sobre isso. E eu vou falar um pouco também da nossa empresa. Nós somos uma empresa fundada, né, aqui em Brasília por 2 mulheres. Nós começamos a nossa empresa há quase 40 anos, né? Por isso, há 39 anos. E nós começamos a empresa muito pequena. Nós começamos com 3 colaboradores, em 1984. Né? Então, esse nasceu de um sonho também, né? Um sonho de construir no Brasil uma empresa que oferecesse aos brasileiros também serviços de saúde, de qualidade, de excelência, e tendo esse pilar da inovação e da qualidade muito forte desde o início. E também um atendimento humanizado que sempre caracterizou e trouxe essa diferença muito grande. Nós chamamos o jeito SEIB de atender. E a nossa empresa cresceu, né, gradativamente ao longo desses anos, com esses diferenciais, e expandiu. Né? Então, hoje, nós estamos em 78 cidades do Brasil e 15 estados brasileiros, né, além do Distrito Federal. E, mais recentemente, nós também diversificamos a nossa área de atuação. Começamos com análises clínicas e hoje nós diversificamos realmente o nosso negócio. E o Grupo SEIB hoje... Eu e Janete, né? Nós somos 2 mulheres sócias, e hoje eu estou na presidência do conselho, e é isso, né? Então, são quase 40 anos dessa jornada empreendedora, num segmento, né, como a própria Solange falou, do mercado onde nós temos, né, uma força de trabalho feminina, mas dentro, né, de mais operacional, porque a liderança realmente sempre é dos homens, né? A gente fala que majoritariamente os homens ainda estão na direção. Mas eu falo, gente, olha, estar na liderança, né? Na liderança de uma grande empresa de saúde é uma responsabilidade, é um desafio muito grande, um desafio enorme diariamente. E pensar, né, que as nossas ações, as nossas decisões impactam
diariamente, né, são quase 7 mil colaboradores, e não só os 7 mil colaboradores, mas também a vida das suas famílias, a vida também das comunidades aí onde nós estamos inseridos. Então, é fundamental a gente ter constantemente aí essa consciência. E como você disse aí, Solange, a gente está aí nesse ranking aí das melhores empresas para trabalhar, a gente participa aí dessas pesquisas de climas organizacionais, mas o que torna a nossa empresa particularmente única, né, é a alta proporção de mulheres. Né? Nós temos 74% de mulheres em cargos de liderança e 77% de mulheres também da nossa força de trabalho é feminina. A gente sabe que isso na área de saúde é muito comum, né? Mas na liderança não é comum. E isso também eu falo que não é uma estatística para nós. É a prova do nosso compromisso lá desde o início com a diversidade e com a inclusão. Isso sempre foi um trabalho contínuo de oportunidades que a gente sempre teve aqui dentro do SEIB. E o reflexo da nossa crença é que essa questão de ocupar cargos de liderança, essa liderança efetiva, ela não é uma questão de gênero, né? Claro, mas é uma questão realmente de habilidade, de visão, de dedicação, que a mulher realmente tem que ter essas competências para que esteja inserido nesse contexto. E a gente sabe, né, que nós precisamos cada vez mais trabalhar para que mulheres também ocupam, né, cargos continuem ocupando e trabalhando para estar em posições de destaque, em posições de diretoria, em posições de conselhos, e é para isso, porque a estatística nós sabemos, né? Tem um trabalho aí da McKinsey que fala que no mundo 26% das mulheres estão em cargos de liderança no setor de saúde e no Brasil apenas 16%. E aí a hora que a gente vai observar, a gente sabe das nossas lutas, como mulher, como profissional, como esposa, como mãe, para que a gente possa realmente, né, conseguir nos realizar profissionalmente. Né? A gente tem aí uma trajetória, né, ao longo de todos esses anos, e são muitos os desafios que as mulheres enfrentam para ocupar, principalmente, cargos de liderança. Mas eu falo que o SEIB, né, é uma empresa, falando da gente, né, uma empresa fora da curva. Né? A Lorice está dizendo aí, conviveu com a gente esses 20 anos, ela teve a oportunidade de presenciar muitas das nossas ações. Por quê? Nós valorizamos, sim, a força da mulher, nós valorizamos não só a atuação da mulher, né? Mas a força, o trabalho, e não só valorizamos, né? Como estimulamos também para que as mulheres se capacitam, para que elas também estejam prontas para quando as oportunidades surgirem, elas estejam prontas para assumirem, né, os cargos, aquilo que a empresa oferece. Né? Nós somos uma empresa realmente que gosta de formar gente, que prioriza todo esse trabalho de liderança. Vou citar um exemplo, né? Eu e Janete somos as duas fundadoras da empresa, mas há 10 anos nós implantamos o nosso modelo de governança. Então, nós saímos da operação e criamos o nosso conselho de administração. E, nesse momento, nós precisávamos escolher a nossa CEO, ou o nosso CEO. Né? Então, foi nesse momento, então, que nós resolvemos valorizar a nossa prata da casa e que aí nós escolhemos a Lídia, que é uma bioquímica também, que entrou no SEIB como trainee, mas se capacitou, se preparou. Então, há 10 anos, a Lídia é a CEO da empresa. Hoje, eu e Janete estamos no conselho, né, trabalhando, então, nos revezando, né? 2 anos eu fico, 2 anos ela fica, mas a condução da empresa é da Lídia, com todos os nossos executivos e executivas profissionais. Então, isso para a gente, né, mostra, né, o quanto a gente valoriza e essa questão da formação e das oportunidades, e as pessoas realmente entendem, né? E as mulheres sabem, né? Elas precisam de estar preparadas para assumirem essas posições quando elas oferecerem. E a gente sabe que as mulheres elas estão tão bem preparadas quanto os homens. E eu falo que o principal disso tudo
é que tem que estar atento e buscar realmente essas formações, né? E não só formação, como programas de mentoria, network, enfim. Eu acho que isso é que é o importante, né? Eu acredito que outro desafio, né, que a gente observa entre as executivas a falta, né, o que a gente precisa para aumentar as executivas no setor de saúde é a falta de conscientização da importância da equidade de gênero. Então, no SEIB, nós temos um programa de liderança muito de diversidade muito bem implementado, onde são políticas que são trabalhadas, porque a gente entende, né, que a diversidade, as pessoas entendem, é um programa, né, muito bem estruturado. E aí ali a gente trabalha todos os sentidos, porque a gente tem realmente ações efetivas para quase 5 mil mulheres, e não só mulheres, né, mas toda a questão de gênero e de raça, para que a gente saiba o quanto isso enriquece, né, a nossa organização. Enfim, eu falo que essa pluralidade e habilidade, né, de trazer as pessoas e de criar um ambiente diverso, isso também é de fundamental importância e tudo que a gente faz é muito focado nisso, com essas políticas. Um outro ponto importante também, vou ser rápida aqui tudo, mas só para falar que nós, em 2007, nós fomos a primeira empresa no Brasil a assinar o Pacto Global. Isso foi importante também para que a gente trouxesse aquelas políticas para aumentar as nossas executivas dentro, né, dentro do nosso setor. E o outro também foi quando nós assinamos os 7 princípios de empoderamento da ONU Mulheres, e isso eu acho que trouxe também uma visão, porque nós incorporamos realmente valores e práticas para garantir a equidade de gênero, né? Então, a adesão a esses princípios ajudou muito para que a gente aumentasse essas mulheres em cargos de liderança, né? A gente sabe que no SEIB nós temos esse 74,6% de mulheres, sendo que no Brasil a gente observa que apenas uma média de 40%, e quando a gente vai observar ainda mulheres negras, aí esse percentual ainda cai mais ainda. Enfim, nós temos que estar atentos e monitorar também essa questão de remuneração dos homens, que nós estamos constantemente realizando esses ajustes, e essa atuação que a gente tem ativa, né, além das nossas paredes também, para que a gente possa reforçar esse nosso compromisso com toda a nossa missão para garantir esse espaço das mulheres em todos os setores, né? Eu acho que isso é que a gente quer garantir, que a mulher possa realmente ser a mulher e defender as mulheres, né, para que elas sejam o que elas quiserem. Então, é isso que a gente está aqui do SEIB trabalhando o tempo todo. Obrigada, Sandra. Não, é mais do que, né, que você, o teu grupo aí, o que vocês têm efetivamente propiciado, né, como desenvolvimento dos colaboradores é excepcional. E você não só falou, como o grupo vem demonstrando isso, né, de que é efetivo, não basta aderir, né, a esses programas, aderir a esses pactos, se efetivamente a gente não tem ações, né, concretas, né? E você é uma realizadora. Mas eu depois vou te fazer uma pergunta. Deixa eu passar para a Lorice, para a gente ouvir um pouquinho da experiência dela lá no grupo Roche, na Roche Brasil. E eu sei que quando ela assumiu, ela teve o maior prazer em assumir, em voltar aqui para o Brasil, mas ela também falou da enorme responsabilidade que ela estava sendo aguardada, né? Então, vamos lá, Lorice, fala um pouquinho aí para a gente. Primeiro aqui um prazer estar aqui, agradeço o convite, acho incrível quando a gente pode ter voz e dividir, e acho que o maior serviço desse painel e de cada uma das líderes que estão aqui é servir de modelo. Eu falo que é muito difícil para uma menina
jovem sonhar com alguma coisa se ela não tem um modelo, se ela olha para cima, ela não se reconhece. Então, acho que o maior serviço que a gente faz é servir de modelo para que as meninas se reconheçam na gente. Sim, é verdade, eu cheguei no Brasil agora faz 6 meses, voltei. Eu estou na Roche faz 23 anos, trabalhei 14 anos no Brasil, 3 anos na Suíça, 6 na Argentina e voltei agora. A Roche é uma empresa de mais de 125 anos, é uma empresa, uma das maiores farmacêuticas e é uma empresa familiar. Isso dá um prazer enorme para a gente, porque sendo uma empresa familiar, a gente tem diretrizes e objetivos muito fortes, assim, muito sólidos, tem um propósito muito, muito enraizado na organização. E já faz muitos anos que a gente tem a questão afirmativa de gênero e trabalha para buscar essa equidade de gênero. E dentro desse, o exemplo que eu posso dar é a minha trajetória. Eu comecei na Roche muito jovem, terminando a faculdade, e comecei bem, assim, com cargo bem simples, e fui desenvolvendo a minha carreira. Na Argentina, eu fui a primeira mulher à frente da divisão farmacêutica. A Argentina é a primeira afiliada da Roche na América Latina, tem 95 anos. Então, durante 95 anos, ou 94, eram só homens que ocupavam a posição. E aqui no Brasil, eu também sou a primeira mulher e a primeira latino-americana. Nunca tinha tido um presidente brasileiro ou uma presidente brasileira. E eu falo que ocupar esse lugar pela primeira vez tem claro que tem um gosto pessoal, de um prazer enorme, de um orgulho, de um sentimento muito forte, e ao mesmo tempo uma responsabilidade e vários desafios, porque existe essa imagem colocada nesse lugar do presidente aqui da Roche de um homem, e toda a forma de gestão masculina. Isso eu gostei muito do que você falou, do machismo estrutural. Então, às vezes, as pessoas esperam a força. Eu sou forte. A doutora Sandra me conhece, mas eu tenho uma força de uma forma diferente. Eu faço uma gestão diferente. Então, existe um espaço de você ganhar esse lugar. Eu acho que eu imagino e vejo bastante diferença quando você tem uma empresa como o Sabin, que desde a sua concepção ele tem essa referência feminina muito forte, e quando você tem pela primeira vez, e eu compartilho, né, com a doutora Duinto, que assim, você chegar e tomar esse lugar, você tem que desconstruir, quebrar uma imagem e uma expectativa antes de fazer a sua gestão, antes de se colocar aí. Então esse é um ponto para mim que é fundamental, e eu acho que é mais do que a minha carreira, é o meu propósito. Eu acho que a gente faz, eu sempre falo que a liderança feminina e o espaço que a mulher ocupa e todas as vertentes dessas questões, elas são para mim em honra a todas as que em respeito a todas as que vieram antes de mim e para semear para todas as que vão vir depois de mim. Acho que a gente tem essa obrigação pessoal. Assim, eu sinto isso como um propósito. Com relação à saúde, eu acho que é de fundamental importância criar e ter ações para aumentar o número de mulheres na saúde, porque a gente vê claramente, nitidamente, todas as distorções de um sistema de saúde majoritariamente masculino, feito, desenvolvido e editado por homens. E aqui eu posso dar alguns exemplos e fico aberta a que me corrijam se eu falar se eu estiver equivocada, mas primeiro, estudos clínicos que por muito tempo foram feitos em homens, e a gente sabe que não tem a mesma relação, o mesmo efeito, uma droga num homem e numa mulher. Então, equidade de gênero em estudos clínicos. Protocolos médicos que sempre foram definidos, e aí eu posso falar, por exemplo, um infarto definido para homens e que é completamente diferente, são outros sintomas nas mulheres. Esses são 2 exemplos. Dou um outro exemplo que para mim eu estou sendo muito vocal nisso. Eu estive em Brasília faz umas 2 semanas para ter essa discussão e não estou encontrando o espaço que eu gostaria, mas eu continuo brigando por isso, que a gente falou do feminicídio. E eu faço um parênteses nessa palavra, mas eu quero falar do câncer de colo de útero, que é um câncer majoritariamente, feminino, claro, é o HPV, mas que é um vírus que impacta câncer de cólon, câncer de colo de útero, câncer de pênis, cabeça e pescoço, e que a gente não tem uma política pública de vacinação e de controle. A gente tem, inclusive,
uma parceria de produção da vacina no Brasil, mas a gente não tem um esforço generalizado, feminino, forte, para combater. E é um câncer completamente prevenível. É uma questão de gênero e é uma questão social, porque a maioria das mulheres que morrem por câncer de colo de útero, elas são de uma população vulnerável, elas são pobres, elas estão em idade produtiva, elas são, na maioria das vezes, arrimo de família. Então, a gente precisa de muito mais mulheres em posições de liderança. A gente precisa de muito mais ministras da saúde, ministras de desenvolvimento, ministras de igualdade social, mas para agir em função de igualdade de gênero. Quando a gente fala de câncer de colo de útero, é um problema de gênero e é um problema social. E a gente não dá atenção. Então, eu acho que essas são formas. Outro dia eu estava fazendo esse paralelo e tendo essa discussão. Até quando a gente vai estar conforme e conformados com tantas mulheres morrendo por falta de assistência? E a assistência é o diagnóstico e a vacina. A gente não está nem falando de tratamento. Então, a Roche tem um trabalho muito forte em todas essas frentes. A gente trabalha muito forte para aumentar o número de líderes mulheres na saúde, não só na Roche, mas em todo o contexto da saúde. A gente trabalha por políticas de gênero, de saúde para mulheres, e a gente tem inúmeras ações nesse sentido, e eu acho que é fundamental. É fundamental que a gente não descanse nesses temas. Eu falo que cada dia que passa tem uma mulher sem voz, esperando que nós, que temos voz, do lugar de privilégio que a gente fale por elas. Eu fico por aqui, vou esperar que a gente vá debatendo e tenho bastante prazer de estar aqui, de compartilhar as minhas ideias. Não, Lorice, puxa, muito de uma contribuição enorme você fazer esse alerta, né? Não só aqui para nós, né? Como para quem está nos ouvindo, porque você vivenciando isso, você sente muito mais aonde estão esses pontos principais de problemas que podem ser, pelo menos, atacados, né? O que você está percebendo é que está sendo negligenciado, né? Eu acho que essas políticas todas elas têm que iniciar, né, para se poder ter avançando e ter resultados lá na frente. Não são resultados imediatos, mas tem que começar a praticar. Germana, eu estava, né, na minha conversa com a Germana, essa questão do público e do privado, eu acho que os desafios no setor público para essa área de gestão, eles são maiores. Eu acho que o desafio é sempre grande em qualquer setor, mas no setor público envolve uma série de circunstâncias, como, por exemplo, estabilidade dos servidores, nem sempre se tem recursos necessários para se fazer e atacar determinado programa, investir naquele programa, já se chega com a casa pronta. Germana, quais foram os teus grandes desafios? Eu sei que você agregou muito valor no INTO, então você aponta aquilo que você acha que você realmente fez a diferença para o INTO, e do ponto de vista assim, prático, essas ações e esses desafios que você encontrou e que talvez ainda, por óbvio, ainda persistam. Solange, no setor público é tudo mais difícil, né? Você que já teve essa experiência de trabalhar no setor público, eu vou te dar um exemplo. O último concurso que teve para o serviço público, né, foi em 2010. Desde lá não tem mais concurso público, então, e a gente não tem como selecionar as pessoas, a gente não tem como capacitar. Então, quando eu entrei para ser diretora do INTO, eu entrei sem equipe. Você imagina isso, você vai trabalhar com um financeiro que você não conhece, com um administrador que você não conhece, que você não pode escolher, você não pode levar. Então, assim, tem que ser uma pessoa muito corajosa. Eu digo que é coragem mesmo, porque você depois vai responder o resto da sua vida por coisas que você não tem a menor noção. Porque, por exemplo, eu não entendo de engenharia, não entendo de TI, e eu tenho que confiar na pessoa que está lá
porque eu não tenho como mudar e não tenho como selecionar. Em relação a cargos, botar mulheres em cargos de liderança, é uma pauta que a gente tenha. Eu criei esse Comitê de Diversidade e Inclusão lá também, mas assim, é muito difícil a gente capacitar as pessoas, a gente selecionar dentro do setor público. Então, eu acho que o que eu tento fazer, eu me inspirei muito no que a Sandra e no que a Lorice falaram. Eu acho que a gente tem que liderar pelo exemplo, sabe? A gente tem que inspirar, é pela inspiração mesmo. E a gente mostrar que a gente tem causa, e isso arrasta, eu acho que arrasta mais do que qualquer outra coisa. A gente mostrar que a gente realmente se importa. E eu acho que eu passo isso para as pessoas porque eu me importo, de fato. Assim, eu nasci com dor de mundo, eu falava isso para o meu pai quando eu era criança. Eu via a pessoa na rua, eu queria tratar. Eu fiz um parto num ônibus, gente. Eu não era nem formada, eu fiz um parto, eu entrei no ônibus de roupa branca, eu já era estagiária, sai todo mundo que eu vou fazer o parto. Que eu tinha estudado no livro. Olha que coisa louca. Hoje em dia eu penso, gente, mas eu sou assim. Então, eu me importo. E aí, a diferença que eu acho que eu fiz para o INTO, Solange, eu acho que sempre foram cirurgiões, ortopedistas, os diretores. Eu acho que eles eram muito focados, eles são ainda, nas técnicas, sabe? Nas técnicas do material, em fazer a cirurgia melhor possível, aquela coisa muito no que eles fazem, no que eles dominam, que é a cirurgia. E eu acho que o que eu trouxe de novidade foi um pouco do que a Lorice falou. Eu trouxe essa questão do feminino, do olhar mais holístico, do cuidado e tal, mas eu trouxe a prevenção, que eu acho que é uma coisa, hein, Lorice, que eu acho que a gente tem que falar mais nisso. Prevenção é tão importante. E assim, se a gente não fizer prevenção, o troço vai ser uma bomba atômica, vai explodir. A gente lançou na semana passada, a gente completou 50 anos do INTO, e a gente lançou um movimento pela conscientização da osteoartrite, que é uma doença que é a tal da artrose, enfim, que deixa o dedo torto, que as mulheres têm muito mais do que os homens, é o dobro, né? Que faz você precisar, no final da linha, de uma prótese de joelho, de uma prótese de quadril, e cada vez isso aumenta mais. A OMS calcula 258 milhões de pessoas com isso no mundo, sendo que o Brasil tem muita gente. Isso tem uma prevenção primária, que é você não ficar doente, e tem a secundária, que é, entendo, em estar acometida da doença, você não sofrer. Eu não sei se vocês já ouviram falar da osteoartrite, né? É uma doença crônica não transmissível, ela não leva à morte, mas ela dá anos de sofrimento, anos de dor, anos de incapacidade. São essas pessoas que todo dia estão na televisão, é uma coisa muito triste. E a gente poderia, né, tentar educar as pessoas para comerem melhor, para não terem sobrepeso, para fazerem exercício. A gente sabe que cada dia as crianças fazem menos, né? Por conta das telas, por conta da violência da cidade. E eu, como pediatra, me preocupo muito com isso, né? E a outra coisa que me chama muita atenção são os acidentes de trânsito, que é outra coisa que predispõe à osteoartrite no final da linha. E o Rio de Janeiro, eu não sei se vocês moram no Rio, se vocês estão no Rio, mas o Rio de Janeiro, catástrofe, a quantidade de acidentes de trânsito aqui, ninguém obedece à lei, o sinal fecha, todo mundo passa, ninguém atravessa na passarela, ninguém usa faixa. Eu morei na Alemanha, as crianças aprendiam educação de trânsito na escola. E assim, com 11 anos, você na Suíça, não sei, deve ter tido isso também, Lorice, com 11 anos, a criança tira uma carteira de bicicleta, e as crianças adoram ter carteira de bicicleta, e elas aprendem as leis do trânsito. Então, a gente lá lançou um programa, quando eu entrei, chamado Fortalecer, que a gente educa as crianças para viverem com saúde. E é o básico, são 10 mandamentos, tem que comer bem, tem que dormir, tem que fazer exercício, tem que cuidar da natureza, é bem bonitinho, tem os personagens, e isso tem um impacto tão grande, tem 10 anos esse programa. E assim, a gente começou com as famílias, porque eu acho que a mulher envolve a comunidade também, que é um outro olhar, né? Ela quer que traga mais gente junto, então a gente educa as crianças, educa as famílias, e depois a gente começou a ir para as escolas, e hoje em dia a gente tem uma parceria com o Detran, e a gente fez um hackathon ano passado, super bonitinho, só com criança paciente, e a gente bolou um aplicativo para ensinar educação de trânsito para criança, porque eu acho assim, você usando uma coisa digital, você tem um impacto muito maior, né? Você não precisa ir na escola, eles ficam brincando, vão pulando fase, fazendo as coisas direito, né? Então, assim, eu acho que esse lado da tecnologia também, você usar ele para prevenção, eu acho que é uma grande sacada também, Lorice e Sandra, eu não sei o que vocês acham disso. Mas quando eu comecei a falar nisso, né, os cirurgiões, eles acham legal, mas assim, é legal, é só legal, sabe? E eu acho muito mais do que legal, eu acho uma coisa incrível. Outra coisa que a gente fez lá, que eu estava contando para a Solange, a gente tem muita criança amputada aqui no Rio, amputada de membro superior. E no setor público, para você comprar uma prótese, você tem que licitar, o processo é muito demorado, demora mais de um ano. Quando a prótese chegava, a criança já tinha crescido, tinha que adaptar, tinha que fazer outra. Então, assim,
não dava para protetizar direito. A gente começou a usar 3D, a tecnologia em 3D, para fazer in-house essas próteses de membro superior. E hoje em dia a gente protetiza criança, bebê, bebezinho, é a coisa mais bonitinha do mundo. Eles escolhem se quer o Hulk, se quer a Cinderela, eles escolhem o que eles querem e eles aprendem tão rápido. E isso predispõe a criança a desenvolver uma parte do cérebro que ela não desenvolveria tanto se não tivesse aquele membro, né? Então a gente já tem várias crianças protetizadas lá no INTO. E é uma coisa que dá tanto orgulho também quando eu vejo, juro. Eu estava falando para Solange, faz a gente sentir que vale a pena, sabe? Eu acho que vocês sentem isso também. Quando a gente vê aquelas mães, né, felizes daqueles filhos terem uma vida normal, porque as mães elas são tão dedicadas, né? Criança que tem algum tipo de deficiência, é impressionante como a mãe ela cuida, né? Ela tem, eu fico assim emocionada mesmo. E quando a gente dá uma vida melhor para o filho, nossa, elas ficam tão gratas, é tão legal. E eu acho que isso assim é muito olhar feminino, sabe, Lorice? Eu acho que a gente tem mais essa sensação porque a gente tem filho, a gente cuida mais dos filhos, né? Eu vejo isso em principalmente na enfermagem. A enfermagem é muito feminina, né? Ao contrário dos ortopedistas, é mais feminina do que masculina. E eles têm esse cuidado, né? Então, eu acho que ter lideranças femininas, eu concordo assim, plenamente. Eu faço parte de um grupo da Universidade de Colômbia, só de lideranças femininas, é o Columbia Leadership Networking, e a gente tenta fazer isso, a gente tenta trazer mais mulheres juntas, né? Mas, assim, no setor público, especificamente, é muito mais difícil do que no setor privado. Mas a gente está conseguindo caminhar. Mas dentro do INTO, Germana, dentro do INTO, como é que você percebe as equipes, né? Quer dizer, eu acho que você liderou projetos importantes, está liderando projetos importantes, tem, por óbvio, reconhecimento por isso, mas como é que a equipe lida com essa coisa do feminino, masculino, da relação com o colega, do teu reconhecimento? Como é que isso funciona? Como é que você percebe isso? Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei, Solange, porque eu me esforcei muito, sabe? Eu acho que foi um esforço pessoal meu, sabe? Eu tive um problema, eu perdi uma parte aqui da minha mandíbula e eu tive que fazer um enxerto do quadril para cá. Não dá nem para ver, né? Ficou bonitinho, mas enfim. E quando eu tive isso, eu sofri tanto, assim, dor mesmo. Eu tive uma infecção no quadril, doía aqui, doía ali, eu não podia comer. E aí eu acabei indo para o INTO porque eu conhecia esses médicos que fizeram a minha cirurgia. Eu trabalhava em maternidade, eu fazia neonatologia. Então eu acho que eu passei por um problema que eu consigo ver nos outros hoje em dia. E aí eu fui para o INTO, porque eu não podia mais fazer plantão, eu fui para o INTO para a pediatria do INTO. E aí comecei a ver essas crianças, comecei a entender que o problema era a gestão, não era técnica cirúrgica, e aí comecei a estudar, mas assim, fui eu que fiz, sabe? Eu que fui atrás, eu que paguei os meus cursos todos, nunca o setor público pagou nada para mim, sempre foi eu que paguei do meu bolso. Então, assim, é uma busca de cada um, isso que eu acho que é diferente do setor privado. O meu marido trabalha numa empresa que tem também muita gente, a CEO global é uma mulher também, Sandra, é a Andy, né, que é uma empresa de engenharia, que é toda virada para esse lado de diversidade, é tão incrível o trabalho que ele faz, e ele é um homem, casado comigo, eu não consigo fazer o que ele faz lá no INTO, por conta dessa limitação que a gente tem, né, no setor público. Mas eu acho que a gente consegue fazer um grande impacto se a gente mostra, se a gente dá um exemplo, se a gente inspira. Isso que a Lorice falou, né? Eu acho que a gente move muita gente quando a gente mostra isso, né? E assim, lá no INTO, o cuidado ele é todo fragmentado, né? Então tem o pé, tem o ombro, é como se fossem várias partes, são equipes multidisciplinares. Então tem o chefe do joelho, que tem a equipe dele com um monte de gente, tem o chefe do quadril, o chefe da coluna. Assim, é tudo fragmentadozinho, né? E eu acho que a gente, mulher, a gente consegue juntar todo mundo, a gente bota todo mundo para conversar. Isso também foi um grande ganho, porque quando era homem, eles brigam, né? Um tem ciúme do outro, então, esse eu sou melhor do que o outro, e a gente tenta que todo mundo converse. Eu acho que isso também foi um fator de impacto. Muito bom, parabéns. Ô, Sandra, eu acho que o fato de você ter criado a empresa, você, né, e a tua sócia terem criado a empresa e terem formado, né, com essa consciência dessa participação feminina, eu não sei se isso foi quase que intuitivo, ou se você, na época, você já tinha essa percepção dessa origem do problema, né? Quer dizer, as mulheres não avançam porque elas não estão, né, participando, então é importante que se traga as mulheres para o ambiente de trabalho. Muitas vezes se tem expectativas até maiores
para as mulheres, querendo que elas que o resultado daquilo que elas fazem seja até maior para que elas possam ser reconhecidas. Como é que você, sem dúvida, é um case de sucesso essa tua governança, essa tua administração. Mas como você consegue manter, né? Você iniciou com essa força feminina, alimentou essa força feminina, alimenta essa força feminina, e como é que você hoje percebe também a convivência, né, com esse lado, mas com os homens, como eles percebem vocês, quais são os seus maiores desafios, porque com certeza você deve ter, né? Em algumas reuniões você vai ver que existe sempre uma crítica machista, mesmo você sendo a CEO da empresa. Como é que você... Me fala um pouquinho desse cenário. Então, primeiro eu tenho que falar que eu estou realmente encantada, Germana, com o seu trabalho. Eu falo que é a visão sistêmica da mulher, né? A mulher tem essa visão sistêmica, esse atributo fundamental e que você levou a gestão realmente para o INTO, né? Então, isso foi fundamental para que tudo, né, fizesse toda essa conexão e, enfim, tudo isso acontecesse. Parece que eu fiquei um pouquinho fora do ar e perdi o comecinho da fala, mas eu acho que eu entendi. Você está me perguntando só essa conexão, esse trabalho meu e como que eu lido com isso no dia a dia dentro da empresa, da organização, é isso? Isso, não, é isso, mas Não, é isso mesmo. Mas você começou a empresa, você deve ter focado na contratação de mulheres. Porque, na realidade, não é isso. Isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, porque a força de trabalho feminina na área de saúde é muito grande, porque nossa área é uma área de serviços, e foi uma coisa, não foi uma coisa proposital. Né? Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Então, isso não é uma coisa que nós focamos. Né? Então, isso é que aconteceu naturalmente. Agora, a gente, voltando um pouco, né? Culturalmente, nós não estamos acostumados a ver a mulher achar que ela nunca está preparada. Né? Isso é um fato que a gente observa muito. Né? Então, é por isso, né, que a gente tem um trabalho muito importante também para mostrar para estimular que a mulher tem que ter o autoconhecimento, trabalhar a autoestima e criar uma rede de apoio. Então, essa coisa de contratar só mulheres, isso não foi nós não focamos nisso no início, né? Então, isso não foi não era o foco da empresa, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Mas, falando ainda um pouco ainda do nosso trabalho, assim, né? Eu falo que a gente, no ambiente corporativo, a gente tem, né? Nós temos... Eu falo que nós equilibramos pratos, né? Porque a gente tem o nosso trabalho, a gente tem que estar ali no nosso trabalho, na nossa organização, na nossa empresa, a gente tem que estar sempre equilibrando pratos, né? E a gente tem que pensar que isso faz parte do dia a dia, porque eu falo que o homem, ele não pensa muito nisso. E eu acho que ele vai, leva, faz, e a gente quer fazer tudo muito certo, e nós temos que pensar assim, olha, nós estamos hoje ali, né? Hoje na vida nós temos que... Hoje, qual o prato que vai cair? Eu falo que é isso, né? Todo dia nós temos que pensar isso. Hoje nós não temos conta de entregar isso. Hoje nós não temos conta de equilibrar isso. Então, acho que a importância, né, essa questão de equilibrar todos esses pratos e pensar que no dia um prato vai cair, isso é muito... a mulher não consegue, talvez, trabalhar com isso se ela não tem um autoconhecimento e uma autoestima muito grande, né? Então, acha que não vai dar conta, aí que ela acha que não vai dar conta de assumir uma diretoria, não vai assumir uma gerência, e muitas vezes ela deixa de assumir esses cargos dentro da empresa exatamente e o homem não tem esse tipo de coisa, né? Então, isso aí é uma questão
que a gente tem que ver, né? Que a mulher muitas vezes deixa, apesar de ter toda a competência e os atributos naturais que a gente tem falado aí, né? Como a questão de trabalhar em grupo, de ter a transparência, a comunicação, essa sensibilidade e pensar no detalhe. Então, isso também, para nós, dentro do SEIB, isso faz e sempre fez uma diferença muito grande, essa coisa da gente ter as mulheres, trazer junto e pensando junto nessa situação. Então, acho que isso aí a gente sempre traz isso muito. E a gente sempre busca também, né, essa coisa do senso do pertencimento, trazer engajar as mulheres, mais criar uma rede de apoio, né, para que elas possam também se desenvolver profissionalmente e também na questão do cuidado. E na questão dos homens, né, que você me perguntou, como que a gente... Foi essa hora aí que eu acho que caiu um pouco... Como é que é o relacionamento? Sabe, né? Então, eu acho que a gente tem que promover um ambiente seguro, né? Livre de assédio, porque, principalmente com políticas claras, né? E trazer principalmente os homens junto, porque a gente fala muito isso, sabe, Solange? Porque a gente está sempre pregando para convertido. Sempre falando para as mulheres, mas a gente tem que trazer o envolvimento e trazer os homens junto também dentro da organização, né? Trazer os homens junto para essa reflexão, para que eles façam parte do debate, para que eles acompanhem todas essas ações, porque eles são a maioria nos espaços de liderança. E a gente precisa, né? Os homens precisam de assumir também o seu papel e dar essa contribuição. E a gente faz muito isso, né, o tempo todo, porque a gente sabe que as mulheres ainda sofrem muitas microagressões, reduzindo os seus espaços de fala, de visão, as suas participações nas decisões. Então, nós trabalhamos internamente muito isso, né? Essa questão de comportamentos, estamos atentos a isso o tempo todo, e com um trabalho também de escuta, numa escuta forte, ativa, numa questão da empatia, né? A Germana falou muito isso, né? Como a empatia é importante, você está sempre se colocando no lugar do outro, mas conscientizando realmente o papel nosso, né? De como líder, de como a gente pode sempre mudar essa realidade. Parabéns, só tenho que dar parabéns, porque esse trabalho de conscientização é super importante, né? Para poder romper essa cultura que se tem até agora. Sem esse rompimento. E trazer e envolver, eu falo que essa busca, né? Essa preocupação em criar esse ambiente seguro e livre de acesso. E nós temos vários canais, né? Canal de ouvidoria, tem muitas ferramentas para que a gente possa realmente garantir esse ambiente propício, né? Então, e principalmente fazer uma escuta e criar esse ambiente. Outro ponto fundamental também é a questão salarial, a gente está sempre atento a isso, para que não haja essa discrepância, e não pode haver. Então, é fundamental que a gente realmente continue trabalhando o tempo todo nessa questão, não só, porque são muitos detalhes, né, sobre essa questão da igualdade de gênero, e que a gente tem que estar fazendo esse trabalho o tempo todo para que a gente possa mudar essa realidade, né? Mas como é que os homens na tua empresa, você percebe o comando feminino? Eles aceitam, eles participam, e eu acho que os homens da nossa empresa, quer dizer, as mulheres são a maioria, mas eles conseguem ter uma adesão em todas essas políticas, porque realmente a gente faz um trabalho, né? A gente faz esse trabalho ativo o tempo todo, né? Nós conseguimos constantemente, né? Faz um trabalho constantemente, eles participam de tudo, né? Por exemplo, na questão da paternidade, são muitas iniciativas.
onde a gente, conscientização, onde eles participam realmente de tudo. Então, a gente estamos atentos em todos os sentidos, com vários canais para que a gente possa, e eles participando em todas as... eu acho que a gente tem que assegurar, né, esse ambiente diverso, incluso, e os homens realmente participam, por exemplo. Nós temos, eu estou lembrando aqui, a gente tem um programa de gestação, que a gente dá um apoio para as mulheres desde o começo da gravidez. E os homens, né? Os homens participam também desse programa. Então, assim, a gente reforça com campanhas internas e trazendo em todos os sentidos, né? Cada colaborador, não é a mulher, né? Cada colaborador está ali junto, participando e entendendo que em cada ação ele tem a sua participação, e para que não haja essa assédio, enfim, a gente prioriza o tempo todo que a gente consiga criar, né, um ambiente propício de equidade, e estamos o tempo todo atentos aí, reforçamos, né, o tempo todo, com campanhas. São ferramentas de educação, né? Você vai educação, educando. de campanhas para assegurar, né? Para assegurar. E, assim, aquilo que eu te falei, para assegurar a equidade de gênero também, a gente monitora essa remuneração de homens e mulheres, e realizando também ajustes para garantir a salarial, para garantir essa política salarial igualitária. E, enfim, e com essa atuação ativa, uma escuta ativa, né? Eu falo que a gente atua, né, para reafirmar as diferentes formas, né, em todos os sentidos, onde os homens se sintam também fazendo parte, participando de todas as campanhas, porque é aquilo que eu falo, nós não podemos pregar o tempo todo para convertidos, né? Porque são as mulheres, mas eles também trazem as soluções, participam. Eu falo que é uma participação, é uma gestão participativa, onde todos se sentem inseridos dentro desse contexto. Isso aí não tem a menor dúvida, né? Procurando o tempo todo, né, fazer com que a empresa trabalhe, um RH que trabalha saúde mental, enfim, o tempo todo buscando fortalecer todo esse movimento de igualdade de gênero e essa pluralidade. Parabéns, muito bom. E eu falo, né? E eles são motivados, né, a lutar por fim, não só isso também, para o fim da violência, e tudo isso, né? Essas falas machistas, a gente traz isso muito também, né? Enfim, essa questão da paternidade responsável, a gente traz muito, fortalece muito essa questão nesses movimentos de igualdade, né, de gênero, mas que eles também estão juntos. Não, Sandra, você está de parabéns, porque é um belíssimo trabalho que você está conseguindo realizar, muito bom. Lorice, bem, daqui a pouquinho nós estamos terminando, o pessoal aqui vai começar a me apressar. Eu queria te ouvir um pouco, porque como tem um grupo internacional, se experiências, né, fora do Brasil, você pode trazer para cá, se servem de exemplo para a gente, se você tem, se as outras empresas do grupo têm o que contribuir. E eu vou fazer logo uma pergunta, que aí, para a gente finalizar, cada uma depois poderia responder. Quais são as ações urgentes? Então, o que cada uma indicaria como uma ação urgente para a gente apresentar aqui para o nosso público como sendo uma forma da gente alavancar essa participação das executivas, do crescimento das executivas no setor de saúde? Vamos lá. Lorice, com você. Bom, primeiro, faço um eco em tudo que falaram, tá super lindo escutar, e assim, eu me nutro um montão, admiro muito,
E com relação a uma empresa multinacional como a Roche, sim, a gente se beneficia de políticas globais, a gente tem políticas muito robustas, como eu falei antes, a gente já tem equidade de gênero há muito tempo. No Brasil, nós somos 48% de mulheres e 60% da equipe de liderança da Roche é de mulheres também, então estamos bastante sólidos nisso. Tem uma questão que eu acho extremamente importante, que é a gente acrescentar, né, a diversidade, a inclusão e a equidade. Acho que a doutora Sandra falou bastante disso. E a equidade é que ferramentas que a gente implementa e dá, porque as mulheres talvez tenham necessidades distintas. E eu vejo, aqui vou fazer, sou fã do trabalho da doutora Sandra, da doutora Janete, acho que o Sabin é um excelente exemplo de equidade, de ter políticas implementadas que respeitam a necessidade das mulheres. E assim, ainda as mulheres são a principal cuidadora dos filhos, tem a casa, então tem um monte de tarefas e arquétipos que a gente carrega, que é muito difícil, a gente não vai desprender deles tão rápido. Então, sim, na Roche a gente tem políticas muito sólidas de diversidade, de inclusão e de equidade. Eu quero aqui colocar como um exemplo, foi comentado, mas uma ação que a gente tem implementado, que eu implementei na Argentina, a gente já tem em outros países, existe já uma discussão aqui no Brasil, que é a licença parental. Porque a licença maternidade, ela parece, num primeiro momento, como um benefício, ela foi um benefício conquistado há muito suor, há muito tempo atrás, mas hoje ela passa a ser um viés. Até na contratação, por muito tempo, você contratava homens porque eles não tinham 6 meses, 5 meses, 3 meses de licença. Então, e uma outra questão é, quanto mais inclusão de mulheres a gente quer fazer, mais a gente tem que ressignificar o papel do homem. O papel do pai e da mãe, a parentalidade que a gente fala, né? Que é dos dois. Os dois são responsáveis pela criança. Os dois têm que começar isso desde o início. Então, assim, a responsabilidade, a gestação é da mulher, mas a responsabilidade com o filho, com a filha, é compartida. Então, políticas de gênero para os dois lados, que atribuem tanto um quanto o outro, pode ser o principal cuidador. Não deveria ser opcional, porque na opção sempre cai sobre o arquétipo da mulher. Desconstruir, quebrar esses arquétipos, eu acho que é fundamental. E respondendo já a sua pergunta, o que é urgente? Para mim, são urgentes políticas públicas sólidas, inclusivas, que garantam, primeiro de tudo, o bem-estar e a condição da mulher, para que ela tenha, dentro das mesmas condições dos homens, a possibilidade de escolher. O que eu desejo para todas as mulheres é que elas tenham a possibilidade de sonhar e de escolher e de ser exatamente o que elas querem. Mas para isso a gente precisa de políticas públicas sustentáveis, sólidas e de verdade. Obrigada. Germana, por favor. Faço minhas as palavras da Lorice, eu ia falar exatamente isso, políticas públicas, eu acho que é o que a gente tem que fazer o mais rápido possível. E a outra coisa, Lorice, é começar a educar desde criança, né? Eu tenho uma neta que ela se veste de homem, os amiguinhos da escola brincam de boneca, eu acho tão legal isso agora, na minha geração não foi assim, então eu acho que é todo um trabalho, né? Mas urgente são as políticas mesmo, políticas públicas. Isso. E Sandra? Vou dar um exemplo. Acho que a doutora Sandra caiu. Acho que ela caiu. A ligação. Eu vou usar o seu exemplo para falar. Eu acho maravilhoso que hoje em dia uma menina ela pode sonhar em ser a Marta. Porque por muito tempo o futebol ele era só dos meninos. Eles podiam sonhar em ser o Pelé, o Garrincha, o Ronaldinho. E agora a gente pode sonhar em ser a Marta. Eu tenho assim, falo que eu mando para a Marta sempre boas energias, só dela ter aberto espaço para que as meninas possam sonhar. Se elas quiserem ser uma jogadora de futebol da seleção brasileira. Isso. Não, tem muito que caminhar. Sandra, você conseguiu voltar? Bruno, a Sandra está conseguindo? A gente aguarda? Bem, as minhas considerações reiterar, ratificar tudo que foi dito aqui por vocês três, que, olha, um espetáculo, um espetáculo.
a experiência de cada uma, a visão, né, dessa questão que cada uma de vocês tem, né, a materialidade com que vocês tratam, a implementação, né, desses projetos, né, dos programas do trabalho de vocês. Muito, 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 vocês estão de parabéns. A questão feminina, né, nós temos que romper, né, com essa questão cultural e em microcosmos, né, quer dizer, cada um dentro da sua empresa, com os seus parceiros, dentro daquele ambiente. Eu acho que a gente está caminhando, e a saúde tem, vamos dizer assim, uma vantagem, né? O fato de atrair e de já ter integrando já um componente feminino muito grande, né? Mas, olha, super obrigada, fiquei muito contente de estar aqui no convívio de vocês, prazer enorme, eu não as conhecia pessoalmente, mas só posso dar os parabéns e com certeza que esse trabalho de vocês replique, e com certeza vocês são exemplo, inspiração para muitas mulheres e homens, né? Seres humanos. Parabéns. A Sandra voltou. Sandra, tua despedida. Gente, ó, desculpa aí, caiu. Bom, eu adorei participar, né? Eu acho que foi um espaço maravilhoso, principalmente conhecer o trabalho da Lorice. Eu já conhecia, mas eu sempre fico encantada em ouvi-la. A Lorice tem uma trajetória maravilhosa. A Germana, maravilhosa, e o Ito, quero saber mais. Né? Eu acho que fantástico esse trabalho, principalmente, né, numa instituição pública. Solange, parabéns pela condução. E eu quero falar, né? Eu falo que nós, como empresárias, a gente está engajada aí nessa missão, né, de inspirar. A gente quer cada vez mais, né? Nós participamos também de vários conselhos, de comitês, e a gente precisa, né, de olhar também, né, transcender, ir além dos muros da empresa. Por isso que nós estamos aí em vários conselhos, em vários grupos setoriais, empresariais, para que a gente possa realmente trabalhar essa pauta da mulher, do empreendedorismo feminino, da equidade, da diversidade, dos direitos humanos. E é o que a gente quer, transcender as fronteiras da nossa empresa e contribuir para que a gente possa ter essa sociedade mais justa e participar também do debate em prol aí dessa temática tão importante, do que a gente possa cada vez mais ter mulheres aí em posições de liderança. Então, adorei estar com vocês. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada à Iniciativa FIS, parabéns ao Josier por mais esse evento, né? Foi espetacular. Parabéns para vocês três, tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau.